Continuando o assunto do estudo dos tecidos conjuntivos, agora nós vamos ver um pouco sobre a classificação dos tecidos conjuntivos, dando ênfase nos tipos de tecidos conjuntivos propriamente ditos e, em seguida, dando alguns exemplos de tipos de tecidos conjuntivos especiais. Os tecidos conjuntivos podem ser classificados em tecidos conjuntivos propriamente ditos, tecidos conjuntivos de propriedades especiais e tecidos conjuntivos de suporte. Dentre os tecidos conjuntivos propriamente ditos, há o tipo de tecido conjuntivo frouxo, há o denso modelado e o denso não modelado. Nos tecidos conjuntivos de propriedades especiais são incluídos o tecido adiposo, o tecido elástico, o tecido reticular ou hemocitopoético e o tecido mucoso. E nos tecidos conjuntivos de suporte são incluídos o tecido cartilaginoso ou cartilagens e os tecidos ósseos. A ênfase agora será dada nos tecidos conjuntivos propriamente ditos e em alguns tipos de tecidos conjuntivos de propriedades especiais. Os demais tipos de tecidos conjuntivos serão estudados posteriormente. O primeiro tipo de tecido conjuntivo, propriamente dito, é o frouxo. Esse tecido é um tecido delicado, de textura delicada, que realiza função de suporte de estruturas sujeitas a baixa pressão e atrito. É um tecido que preenche os espaços entre grupos de células musculares, fornece suporte às células epiteliais e forma camadas em torno de vasos sanguíneos, formando a adventícia dos vasos. Também pode ser encontrado nas papilas dérmicas, na hipoderme, nas membranas serosas, formando o revestimento das cavidades pleurais e peritoneais e em glândulas. E nesse tipo de tecido conjuntivo não há predominância de nenhum componente, ou seja, não há uma predominância da quantidade de células em relação à quantidade de matriz no tecido. Como já foi mencionado, é um tecido de consistência delicada, bastante flexível, bem vascularizado e de baixa resistência a atrações. Nessa imagem, vemos um exemplo de tecido conjuntivo associado a um tecido epitelial estratificado, pavimentoso, nesse caso é o tecido epidérmico, e esse material é um material de pele de rato em fase de cicatrização. Esse tecido conjuntivo frouxo apresenta bastante células, uma quantidade boa de células, e a matriz extracelular apresenta fibras, porém tem uma consistência mais delicada. Logo abaixo podemos ver um outro exemplo de tecido conjuntivo propriamente dito, que é o denso, nesse caso, tratando-se de um denso não modelado. Nessa outra imagem, vemos mais um exemplo de tecido conjuntivo frouxo, indicado pelas setas no lado esquerdo e pelo retângulo na imagem de aumento maior do lado direito. O tecido conjuntivo denso é um tecido que é adaptado para fornecer resistência e proteção aos tecidos. Apresenta uma quantidade menor de células e predominância de fibras colágenas em sua matriz, sendo a matriz extracelular o elemento predominante nesse tipo de tecido. É um tecido menos flexível e mais resistente à tensão. No caso do conjuntivo denso não modelado, as fibras colágenas da matriz se apresentam organizadas em feixes, ou seja, em conjuntos de fibras, sendo que esses feixes não apresentam orientação específica. As fibras formam uma trama tridimensional que confere resistência à tração em qualquer direção que seja exercida sobre o tecido. Um exemplo de onde esse tipo de conjuntivo denso não modelado pode ser encontrado é na derme profunda da pele. Nessa imagem, vemos um exemplo de tecido conjuntivo denso não modelado, indicado pela seta azul, onde vocês podem observar a presença de feixes de fibras colágenas, e esses feixes, essas estruturas avermelhadas presentes na imagem, não apresentam nenhuma organização específica. Na parte superior da imagem, logo abaixo do tecido epitelial, pode ser observado ainda, nessa região que eu estou indicando na imagem,
um outro tipo de tecido conjuntivo propriamente dito, que é o frouxo, que é normalmente encontrado nessas regiões mais próximas ao tecido epitelial. Essa outra imagem, que é uma imagem do esôfago de rato, a gente pode observar também mais um exemplo de conjuntivo denso não modelado, sendo que os fibroblastos desse tecido são o tipo de célula mais abundante e estão sendo indicados pelas cabeças de seta. E há um vaso sanguíneo indicado por uma seta também na imagem. A presença de feixes de fibras colágenas também pode ser observado, e essas fibras também não apresentam uma organização específica. O tecido conjuntivo denso modelado, por sua vez, apresenta fibras colágenas, também sendo o elemento predominante no tecido, dentro da matriz, que é o elemento mais abundante, sendo que essas fibras apresentam organizadas em feixes, ou seja, em conjuntos, e esses conjuntos apresentam uma orientação específica e ficam alinhados aos fibroblastos, formando uma organização bastante paralela e organizada. Esse tecido apresenta resposta e resistência a forças de tração em um determinado sentido. Esse tecido conjuntivo pode ser encontrado nos tendões e nos ligamentos, por exemplo. Nessa imagem, podemos ver a comparação de um tecido conjuntivo denso modelado do tendão em médio aumento na imagem superior e em maior aumento na imagem inferior. Vocês podem observar nessas imagens que os feixes de fibras colágenas estão presentes, essas estruturas da matriz extracelular, e se apresentam paralelos aos fibroblastos. Lembrando que sabemos que existe esse paralelismo, uma vez que o núcleo da célula sempre acompanha o formato da célula. Então, conforme nós observamos os núcleos desses fibroblastos na imagem, podemos inferir que eles apresentam disposição semelhante ao dos feixes de fibras colágenas. Nessa outra imagem, podemos ver uma comparação entre um tecido conjuntivo denso não modelado, na esquerda, e um tecido conjuntivo denso modelado na figura da direita. Os núcleos dos fibroblastos podem ser vistos em ambas as imagens, sendo que no tecido conjuntivo denso não modelado, em geral, predominam fibroblastos quiescentes, ou seja, fibrócitos. Por isso, os núcleos apresentam pequeno volume e são bastante alongados. Esses são os tipos de tecido conjuntivo propriamente ditos. Dentre os tecidos conjuntivos de propriedades especiais, vamos ver alguns exemplos agora. O tecido conjuntivo elástico apresenta feixes espessos e paralelos de fibras elásticas, com espaços ocupados por fibras de colágeno mais finas e delicadas e por fibroblastos. Como esse tecido apresenta grande abundância de fibras elásticas e o seu constituinte de elastina apresenta uma cor amarelada, o tecido, de modo geral, apresenta também uma cor amarelada, graças a essa grande abundância de elastina das fibras elásticas, e é bastante elástico. Encontramos esse tipo de tecido no ligamento amarelo da coluna vertebral e no ligamento suspensor do pênis. O tecido conjuntivo reticular é um outro exemplo, um outro tipo de tecido conjuntivo de propriedades especiais. Esse tecido apresenta consistência delicada e forma uma rede tridimensional semelhante a uma esponja e dá suporte às células de alguns órgãos linfóides e hematopoéticos, ou seja, medula óssea, linfonodos, baço. O tecido apresenta a presença de fibroblastos especializados, que são denominados células reticulares. Esses fibroblastos especializados são responsáveis pela produção de fibras reticulares, que são um tipo de fibra constituída de colágeno de consistência delicada e fina. Esse tecido tem também presença de células do sistema fagocitário mononuclear. Essa imagem apresenta um esquema da organização do tecido conjuntivo reticular, indicando as células reticulares,
à disposição das fibras reticulares extracelulares e podemos observar esse aspecto de esponja com presença de espaços. Nessa imagem, vemos esse mesmo tecido reticular, estando esse presente num material obtido a partir de linfonodo. As setas vermelhas estão indicando as fibras reticulares. Um outro tipo de tecido conjuntivo de propriedades especiais é o tecido mucoso. Esse tecido apresenta consistência gelatinosa graças à grande preponderância da substância fundamental, rica em ácido hialurônico e com poucas fibras. Esse é um constituinte da matriz extracelular. Os principais tipos de células encontrados nesse tecido mucoso são também os fibroblastos, e esse tipo de tecido é o principal componente do cordão umbilical, onde é referido como geleia de Wharton. Esse tecido também é encontrado na polpa jovem dos dentes e pode ser visto na imagem à direita do slide.